Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Deus trará maldição sobre o Brasil? A tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, pode ser considerado um tipo de maldição? Vamos responder a estas perguntas. O que anda acontecendo nesses últimos tempos aqui? Pessoas estão frustradas, não têm perspectiva boa sobre a política brasileira. O atual presidente, até agora, enquanto estou gravando, ele ainda não tem um mês de governo e já tem pessoas decepcionadas. Olha, por que essa ideia toda? Um dos motivos, um dos grandes motivos é sobre a nova ordem mundial. É claro que ela existe, não há dúvida. Vou fazer um vídeo sobre a nova ordem mundial. É claro que existem, são pessoas que tentam governar o mundo. Mas isso não significa que eles governam o mundo todo ou todos os países. No entanto, tem gente que acha que a nova ordem mundial, então, já domina tudo e não há mais o que fazer. Não existe partido de esquerda ou de direita. Tudo está na mão deles. Será realmente que não podemos mais ter esperanças? O povo brasileiro, de uma maneira geral, é claro, está numa boa perspectiva com o atual governo. Houve então essa tragédia agora de Brumadinho. Há uma equipe só de Israel, de 130 homens, soldados, homens e mulheres, claro, soldados de Israel com equipamentos de alta tecnologia. A aliança com Israel está nascendo. Mesmo assim, não podemos ter esperanças no atual governo, no nosso país. Deus, ele amaldiçoou e pronto, acabou. Então vamos ver essa resposta na Bíblia. Aliás, eu poderia falar sobre vários textos bíblicos, mas eu quero te perguntar, você já ouviu a história do rei Josias? Quem foi Josias? Para começar, ele foi profetizado 300 anos antes dele nascer. Ele foi profetizado porque foi aquele período que Salomão morre. Então o filho de Salomão e um comandante do exército, eles entram em conflito. Foi uma coisa muito desastrosa para Israel e acabou então o reino sendo dividido. 10 tribos permaneceram com Israel e Judá, e a tribo de Benjamim, que já praticamente não existia, ficou com Judá. Judá se separou, passou a ser o reino do sul e todo Israel, todas as 10 tribos, o reino do norte. O rei de Israel, então, o que ele fez? Ele colocou um bezerro de ouro numa cidade e outro bezerro em outra cidade. É como se fosse aqui no Brasil do Iapoque ao Chuí. E ele falou para o povo, ó, esses foram os deuses que tiraram vocês do Egito. Por fim, a idolatria, o pecado entra em Israel. E aí então um profeta vai lá no altar e ele vai declarar que um dia Deus iria trazer um homem chamado Josias que iria destruir todo aquele altar. Essa profecia então aconteceu 300 anos depois, ou 3 séculos após aquilo que o profeta profetizou. Este rei é Josias. Ele assume o reinado com 8 anos de idade, uma criança ainda. Ao 8º ano do seu reinado, ou seja, quando ele tinha 16 anos de idade, um adolescente, a Bíblia diz que ele busca ao Senhor. E aí tem um detalhe muito importante para a gente. Ele busca ao Senhor no momento que Israel estava já assim, na lama, estava perdido, estava sem o Senhor, sem a palavra, era um país idólatra,
uma nação idólatra. Israel, que eu digo Judá, porque foi onde ele reinou. Judá acabou conquistando todo aquele pedaço que era de Israel, e Josias então vem nessa época. Aos 16 anos de idade ele começa a buscar ao Senhor. E tudo muda. Foi rápido? É claro que não. É óbvio que não. Mas a partir do momento que ele começou a buscar o Senhor, as coisas começaram a melhorar. Depois de um tempo, então, ele resolve, ele tira toda a idolatria, ele faz o que é reto, o que é bom aos olhos do Senhor, e depois de um tempo ele manda reformar a casa do Senhor, a casa de Deus, o templo de Israel. E olha só que coisa interessante, a sua equipe, depois de reformar, foi lhe prestar relatório daquilo que eles fizeram. E dentre esse relatório, uma coisa maravilhosa, eles encontram o livro da lei, o livro da Torá. Lei para nós cristãos brasileiros, mas Torá é o nome correto, que quer dizer instrução, orientação. Só aqui fazer uma parte nesse vídeo, a Torá ela tem muita coisa interessante. Orientações, instruções, como construir uma casa, como plantar, como recolher o lixo ou o que fazer com o lixo. Olha, é interessante. Para nós, então, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então foi encontrado o livro da lei e é claro que o escrivão ele lê esse livro para o rei Josias. Quando Josias escuta as coisas que estavam nesse livro, eu imagino aqui que Deuteronômio 28 foi o tema central, que mexeu com a emoção do rei. O que ele faz? Ele rasga as suas vestes. Rasgar as suas vestes era um sinal de que a pessoa estava frustrada, brava, triste, decepcionada. Hoje, o brasileiro principalmente, ele faz o seguinte, ele se tranca no quarto, ele não quer falar com ninguém. Então é nesse sentido, isso que é rasgar as suas vestes. Então Josias fez isso, ele falou, não é possível, até hoje então a nação de Judá não está fazendo nada do que está escrito nesse livro. Gente, vamos entender que Josias encontra a palavra do Senhor. E ele fica então triste, frustrado e muito nervoso, muito bravo, porque o pecado estava dominando aquele povo, aquela nação de Judá. E ele falou, e agora o que vai acontecer? Deuteronômio 28, se você ainda não leu, começa falando das bênçãos que virão para quem obedece a Deus, para quem obedece os mandamentos. E depois fala das maldições que vêm para quem também não obedece. Então o Brasil tem maldições? A pergunta é se Deus trará maldições. O Brasil tem muitas maldições pela idolatria, pelo pecado. Hoje muita coisa a gente já não acha mais que é pecado. A gente acha que é normal. A gente aceita o pecado. Mas não é assim. Deus até hoje, em pleno século XXI, ele não gosta de pecado. Então é muito simples. Isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Se fizer o que é correto, as bênçãos virão. Se fizer o que é errado, virá as maldições. Brumadinho é um sinal de maldição. Essas enchentes que estão tendo por aí, sinal de maldição sim. Não estou falando que é culpa do atual presidente, ok? Os governos anteriores, eles têm a sua culpa sim, a sua parcela de culpa. É óbvio que se obedecer, virá bênçãos. Se não obedecer, virá maldições. E Josias, então, ele fica preocupado. Já tinha passado aqui alguns anos depois que ele começou a buscar ao Senhor, mas ele ainda era jovem. Então o que ele fez? Havia em Judá uma profetisa. Ele pediu
ele enviou mensageiros para que fosse consultar aquela profetisa e que tivesse uma resposta do Senhor. Olha, essas maldições que estão escritas no livro da lei, provavelmente Deuteronômio 28, elas cairão sobre nós, cairão sobre essa terra. E foram lá consultar. E a profetisa, ela não deu boas notícias. Ela falou, olha, Deus está mandando dizer que realmente Ele vai mandar maldições sobre essa terra, por causa da idolatria, por causa do pecado. Então, realmente, elas virão. Mas ela teve uma palavra para o rei Josias. Eu quero ler essa palavra. A história dele está tanto no livro de Reis, quanto também no livro de Crônicas. Eu quero ler para você aqui, vou colocar na tela. Então diz assim, porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgastes as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Aqui nós vemos pela palavra, então, que Josias, ele escapou de ver as maldições que Deus iria trazer sobre a terra. Por que que ele escapou? Porque ele se humilhou, porque ele rasgou as suas vestes. Ele falou, não, nós estamos errados e nós precisamos voltar a Deus, precisamos nos humilhar e fazer o que é certo. Pensa comigo, gente, qual deve ser a primeira mensagem do Evangelho? Arrependei-vos. O que hoje, quando nós, de uma maneira geral, vamos evangelizar, o que normalmente falamos para as pessoas? Vem para Jesus, vem para a igreja que a tua vida vai mudar, Ele vai te abençoar. Gente, tudo isso é verdade. Eu não anulo esse convite, mas antes disso é arrependei-vos. É falar para a pessoa assim, ó, você está errado, você está distante de Deus e você precisa voltar para Deus. Você precisa chegar à presença dEle, obedecê-lo, se arrepender dos seus pecados, se batizar em o nome de Jesus e aí então você será transformado, você será abençoado. As bênçãos virão. O que devemos fazer? Ser como Josias. Obedecer a palavra, cumprir os mandamentos, não aceitar o pecado. Existe uma frase cristã que ela é verdadeira. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Sobre o presidente, então falando aqui do controle mundial, o que nós vemos na Bíblia é um pouco diferente. Eu sei que existe a nova ordem mundial, mas no Novo Testamento diz para a gente orar pelos governos, orar pelos governantes, por aqueles que são revestidos de autoridade. Para que fazer isso? Para que tenhamos uma vida tranquila. Meus queridos, você que está assistindo esse vídeo, olha, eu estou gravando hoje aqui, ainda não faz um mês que o atual presidente assumiu. E até o momento ele tem feito coisas boas sim. A maior de todas, a aliança com Israel. Deus prometeu para Abraão, quando ele falou que de Abraão iria se formar um povo, uma nação, ele falou que todas as nações da terra seriam abençoadas, benditas, por causa dessa nação que viria de Abraão, da descendência dele.
Deus falou: bendito os que te abençoarem, maldito os que te amaldiçoarem. O Brasil atualmente está abençoando a Israel. E com isso nós seremos abençoados sim. O que temos que fazer? Orar pelo nosso presidente, pelos nossos governantes. Eu vejo muita gente falar assim que ele não é perfeito. Claro que isso é verdade, mas em vista do que a gente teve até agora, e eu vejo nele uma pessoa temente a Deus. Sim, ele é católico. A sua esposa é evangélica. Mas eu vejo que ambos são tementes a Deus. Alguém pode falar: mas tem a maçonaria por trás, tem isso, tem aquilo. Abra o olho, não se engane. Claro que não. A nossa esperança é o Senhor, mas nós devemos orar sim e acreditar que haverá um tempo bom para o nosso país. Outros dizem: não, mas já estamos no fim dos tempos. Ficam aí acreditando em tantos vídeos, em tantas propagandas que passam na televisão, 2022, 2023. Cuidado, tá, gente? Já houve várias ideias, várias profecias no ano 2000, 2012, 2013, depois aquelas luas de sangue que aconteceram em 2014 e 2015, agora essa última que foi vista aqui no Brasil. Lembre-se da igreja em Tessalônica, eles não queriam nem mais trabalhar, porque eles achavam que Jesus iria vir naquela época, e com isso eles queriam deixar de trabalhar. Eu sei que o cenário mundial está sendo preparado para o anticristo, e quando ele vier, todos os outros sinais acontecerão. Arrebatamento, a batalha do Armagedon, o reino milenar de Jesus, tudo isso está para acontecer. Antes ainda, as pragas, mas enquanto ainda não está acontecendo, enquanto o anticristo não vem, enquanto Jesus não vem, vamos continuar vivendo e servindo ao Senhor, sendo luz para essa nação e acreditando sim que esse país vai mudar, vai melhorar, porque esse país está abençoando a nação escolhida, o povo de Israel. Maldições estão para vir, mas elas podem ser evitadas. Se nós buscarmos ao Senhor, nós não veremos essas desgraças vindo sobre o país. Ao contrário, se obedecemos, as bênçãos virão. A chuva que virá não vai ser aquela que vai trazer enchente, não vai ser aquela que vai destelhar as casas, será apenas aquela que vai regar a terra. E até nos locais que há seca, haverá abundância de chuva, a chuva que abençoa. Creia nisso, ore, busque ao Senhor. Tem que clamar, não adianta só ficar aí fazendo barulho ou profetizando. Tem que obedecer a palavra e clamar. Faça isso, esteja junto comigo nessa. Eu vou fazer a minha parte, faça você também a sua parte. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.